Abraço, Etienne Marcos Rocha, da Gestão de Projeto na Prática, GPNP. Estamos aqui com mais uma entrevista, dessa vez com o professor Uanques Leandro. Ele contribui muito para o gerenciamento de projetos. Para quem estuda projetos, provavelmente conhece ele, né? Ele publicou esse livro aqui. A gente vai falar um pouco desse livro também. Antes de começar a falar sobre o livro, eu queria que ele falasse um pouco, né, dessa paixão, né, da sua história com gerenciamento de projetos. Muito obrigado mesmo, professor, por ter disponibilizado o seu tempo para essa entrevista. Muito obrigado. Obrigado, eu que agradeço. Olá, pessoal, tudo bom? Queria agradecer muito a oportunidade de estar aqui nesse canal. Várias entrevistas super interessantes que eu já assisti acontecem aqui. Então, para mim é uma honra estar também aqui contribuindo com vocês. Então, eu estou na área de projetos desde 98. Então, quando eu comecei lá em 98, o PMBOK, que é uma das referências mundiais, né, ele foi publicado em 96. E eu comecei na área em 98. Então, tive a oportunidade de trabalhar com o americano, que ele, por sorte, já trabalhava com o PMBOK, que o PMBOK naquela época tinha só 1 ano e meio, quase 2 anos de PMBOK. Então, era muito novo no mundo o conceito, né? Então, e aqui no Brasil, então, praticamente não existia. Óbvio que já existiam projetos, grandes projetos, como o famoso projeto Metrô de São Paulo e tal, de hidrelétricas e tal. Existiam grandes projetos no Brasil, só que não existia esse conceito de projeto, gestão de projeto, o que é um projeto, gerente de projeto. E eu, em 98, tive a oportunidade de conhecer projeto. Eu sou formado em administração, né? E eu fiz administração porque eu gosto. Que muita gente faz administração porque não sabe o que vai fazer, aí vai cair na administração. Eu fiz porque eu gosto, acho legal a administração. E quando eu conheci direção de projetos, eu vi que era uma oportunidade de eu realmente praticar a administração, que eu gostava tanto. Que com projetos você administra gente, grana, os relacionamentos, a comunicação, contratações, contratos, riscos. Então, assim, é uma gestão completa, né? Uma gestão de um projeto. Então, eu entrei na área e gostei. E fiz minha carreira toda na área de projetos. E eu, como sou um cara dinâmico, que não gosto de aquela coisa meio parada, assim, fazer a mesma coisa, então projeto é ideal. Então, eu toquei projeto na área de TI, na área de engenharia, na área de biotecnologia, na área de saúde. Gente, projeto é tudo quanto é área que você imaginar. Tanto que eu costumo dizer que você imagina o meu conhecimento é do tamanho de um lago. Imagina um lago bem grande. Um lago muito grande, esse é o meu conhecimento. Só que a profundeza do meu conhecimento é 10 centímetros. Tem um lago grande, mais de 10 centímetros de profundidade. Eu não passa de 10 minutos conversando comigo e sabe que eu não sei nada profundamente. Então, assim, agora, por que o meu conhecimento é amplo, que eu falo, parece um lago? Porque toda vez que você toca um projeto, você aprende um pouco, né? Então, quando eu toquei na área de engenharia, aprendi muito coisa na área de engenharia, na área de saúde, muito coisa na área de saúde. Agora, obviamente, você não vai saber mais do que um engenheiro, do que um médico, por exemplo. Entendeu? Então, você consegue conversar sobre o assunto, mas não tem conhecimento profundo. Então, assim, na minha carreira, eu toquei vários projetos no Brasil, fora do Brasil, projeto que é transnacional, projeto tudo quanto é área. Então, é uma carreira muito legal. Eu gosto da carreira de projetos. Mas foi assim, então eu me apaixonei porque dá para você exercer a gestão de verdade em um projeto, né? E é sempre dinâmico. Professor, você também tem uma participação muito forte em inovação. Você pode falar um pouco sobre isso? Foi justamente esses projetos nessa época que eu comecei a tocar que eu comecei a trabalhar com projetos, foi projetos na área de inovação. Isso lá em 98. Então, eu implantei um programa aqui no Brasil, que é chamado Programa Disque Tecnologia, que era um programa da Universidade de Brasília, que para trazer o conhecimento, que fazia o relacionamento do conhecimento que tinha a universidade com o mercado, com os empresários, pequenos empresários. Então, tinha um microempresário, sei lá, uma costureira, queria ter uma agulha que conseguisse costurar tanto couro quanto, sei lá, quanto algodão. Então, ia na faculdade, aí esse programa que eu implantei, ele fazia esse relacionamento. Então, eu achava algum professor na universidade que pudesse ajudar ela a desenvolver, por exemplo, essa agulha. Entendeu? Então, eu comecei a trabalhar com inovação, difusão tecnológica e tal, e fiz algumas formações na área. Então, eu participei da primeira turma aqui no Brasil, que foi
agente da inovação e difusão tecnológica, que foi um grande projeto que teve da CNI, com o IEL e etc. Então, fiz essa formação, que aí lá a gente pôde aprofundar mesmo os conceitos de inovação. Então, eu tive sorte tanto de entrar na área de projetos quanto na área de inovação, né? Foi antes de todo mundo começar a falar, que hoje em dia está na moda. Projeto já está na moda há algum tempo, e inovação agora que está na moda nos últimos 3 anos, 5 anos e tal. E eu tive a sorte de estudar isso lá lá no início dos anos 2000, na virada dos anos 2000, né? De trabalhar com isso, de estudar. Então, aí fiz vários cursos na área e trabalhei na prática com esse assunto, né? Que é super interessante também, que a inovação em serviço ela é mais moderna do que a inovação na indústria. Porque os conceitos de inovação na indústria são os conceitos que vêm de pós-guerra. Agora, os conceitos da inovação em serviço são conceitos que existem ali já de 2000 para cá. São conceitos novos. Uma coisa é você inovar no processo produtivo. Outra coisa é você inovar, por exemplo, no modelo de negócio de uma organização. Entendeu? Que não tem coisas tangíveis e tal. Então, vários conceitos que o pessoal está discutindo hoje, por exemplo, de inovação, ainda estão vários conceitos ainda relacionados à indústria. Mas já tem alguma coisa também falando de inovação em serviço. Eu tive a sorte de estudar isso quando estava no doutorado, né? Então, assim, aí, em função disso, dou palestra no assunto, ajudo algumas empresas e tal. Muito interessante. Nesse assunto daria uma outra entrevista, daria uma outra conversa, né? Sim. Esse assunto da inovação ele também é um assunto que me atrai muito também. Hoje você dá aulas, né? Hoje você dá treinamento, dá mentoria. Isso. Eu tenho uma escola que é essa aqui, né? Brasília School of Business. Estou até com camisa para fazer uma propaganda, né? Aqui dentro. Então, eu montei essa empresa há algum tempo. É uma escola que tem cursos curtos e práticos. Então, para ser diferente, que eu dou aula na FGV, no IBMEC, na ENAP também. Então, obviamente, não quero concorrer com ninguém. Obviamente, que eu também dou aula lá. Não quero perder também essa boquinha, vamos dizer assim, né? Essa fonte de renda. Então, eu montei uma escola que tem cursos curtos e práticos, que não concorre com ninguém, na realidade. Então, os cursos que a gente oferece são cursos para resolver problema. Não tem a parte de fundamentação, então, se é isso, a gente recomenda, vai para uma FGV, para o IBMEC da vida, para o MENAP da vida, que é servidor público, que faz mais sentido para ter mais fundamento. Ali é tipo roteiro para resolver as coisas. Então, aí eu dou aula lá, a gente desenha os cursos e dá aula, e dou aula para um monte de amigos, assim, tipo da Project Lab. Agora a gente está desenvolvendo, eles estão lançando um programa avançado de gerenciamento de projetos. Eu dou aula lá para eles também, dou aula para um monte de gente. Então, dou aula por aí. Aula, palestra, workshop, o pessoal do Agile Trends também. Então, eu dei workshop para eles lá de liderança ágil, por exemplo, lá para eles também. E assim vai indo. E faço algumas consultorias pontuais. E mentoria de algumas startups também. Muito legal, né? Então, você viu que a sua vida é bem, né, ocupada, né? Então, aulas, né, o livro, e além... Isso é engraçado. Ontem eu estava conversando, vai ter um evento aqui, de inovação. Olha só que interessantíssimo isso aqui. Deixa eu ver aqui. A colega aqui. Ela vai ter um evento só para você ver como é, de inovação e advocacia pública. Que aí uma procuradora do estado da Bahia me chamou para participar desse evento que ela está organizando. Então, é um evento de inovação e advocacia pública. Olha que interessante, juntando os dois temas aí. Aí ela queria... E é um evento para o pessoal da área de direito. Então, o currículo do pessoal da área de direito é um currículo bem tradicional, né? Qual é o cargo, qual é não sei o quê. Aí ela pediu para mim, Vanks, tem como você dizer quais são os seus cargos, digamos assim, as suas coisas com a área da inovação, cargo mais alto de vinculação com a área de inovação. Eu falei, é complicado, eu não tenho nenhum cargo relevante, mas tem um monte de vínculo. Eu comecei a listar para ela aqui. Aí, o mentor de startup da Fundação Artista Chateaubriand, consultor do Instituto Fenasbac, coordenador do curso tal, de inovação, de tal. Aí ela, é complicado. Eu falei, porque eu vivo o projeto já há bastante tempo, eu entendo. Então, assim, quando você eu trabalho por projeto. Então, tenho vários vínculos com vários lugares. A minha vida não tem uma renda fixa mensal. Por exemplo, sei lá, que nem o pessoal que é servidor público, ou então quem é funcionário de alguma empresa privada também tem aquela renda fixa mensal, né? Eu tenho um monte de lugares,
que eu ganho um pouquinho aqui, um pouquinho ali, eu vou indo, entendeu? Então eu trabalho por projeto, minha vida é assim. Não tem um cargo, uma definição assim, o que você faz? Eu falo, cara, eu faço um monte de coisa. Entendeu? É, nosso trabalho também, né? E além disso, né, me lembrei que tem a curadoria, né, do conhecimento. Era o e-mail, né, que o professor passava em outro grupo, um grupo nacional que eu participava, e eu pegava esses e-mails e colocava no outro grupo de inovação. Então, tinha um grupo de inovação que eu faço parte e colocava lá, porque eu achava bem interessante, e divulgava o trabalho dele também. E quando eu parei de colocar, né, uma das participantes do grupo me cobrou, né? Por que não está colocando mais, né? E aí, professor, por que não tem mais, né, essa curadoria do conhecimento? É. Então, quando eu comecei a fazer isso, a curadoria de conhecimento, foi engraçado. Que tinha gente que nem sabia o que era curadoria, cara. Eu tive que explicar para um monte de gente o que era curadoria. Hoje em dia a palavra já está mais conhecida, né? Mas quando eu comecei a fazer, ninguém sabia o que era. Mas eu comecei a fazer isso porque eu comecei a mandar para uns grupos meus que eu tenho, de ex-aluno, pessoal que participou de curso comigo e tal. Aí eu mandava tipo um resuminho de coisas interessantes pro pessoal, entendeu? Aí eu comecei a criar, eu comecei a chamar de curadoria do conhecimento. Aí o pessoal começou a mandar para outros lugares e falar, pô, professor, você devia mandar já distribuir para um monte de gente, que é muito legal esse negócio. Então eu explicava algum conceito relacionado à gestão, à inovação, a projetos, essa que era a pauta. Então tinha alguma coisa assim, que eu achava que era interessante, que eu discutia durante a semana, alguma reunião, ou coisa que eu tinha ideia, aí eu colocava lá. Então eu dava o conceito e colocava algum vídeo, algum artigo que embasasse aquele conceito que eu apresentava ali rapidinho, né? Pra quem quisesse aprofundar. E fiz isso, acho que durante uns 2 anos, 3 anos, eu ficava divulgando. Só que começou a dar muito trabalho esse negócio, que começou vários conceitos que tinham lá, era artigo ou vídeo em inglês. Aí eu tinha o maior trabalho para procurar um vídeo e um artigo em português. Ou, no mínimo, com legenda, para poder colocar lá, que eu sei que ainda hoje, que no Brasil, a língua inglesa ainda é uma barreira de acesso a conhecimento, né? Então começou a dar muito trabalho, eu parei. Aí eu mudei um pouquinho, eu mudei de curadoria do conhecimento para pensamento crítico. Então é o que eu divulgo agora toda semana, nas minhas redes sociais e também na grupo de WhatsApp e tal, né? Que eu faço uma perguntinha simples, coloco algum conceito rápido ali. Então, e junto tem algum vídeo, alguma foto, alguma coisa que leva o pessoal à reflexão. Então é muito mais simples. Acontece, tipo, estou conversando contigo, tenho uma ideia, eu vou lá e escrevo rapidinho. Consigo escrever, sei lá, 5, 10 minutos, já escrevo, já publico. Então, diminuiu o trabalho, né? Mas é um negócio que o pessoal normalmente gosta, realmente. O pessoal pergunta, normalmente leva nos grupos, o pessoal acaba discutindo sobre o tema que está lá. São coisas da vida real, né? Eu não fico tipo, inventando, assim. É coisa que acontece, aí eu vou e escrevo sobre o assunto. Tanto que às vezes eu coloco assim, às vezes tem algum problema de conflito. Eu vou escrever alguma coisa de conflito. Aí a pessoa que teve reunião comigo, pô, você falou isso, porque quando você estava lá com a Etienne, aconteceu aquilo. Eu falei, exatamente. Foi por causa de. Tem gente que se reconhece nas coisas que eu escrevo. Muito bom, professor, muito bom mesmo, né? Vamos passar agora a falar do livro, né? Então, aqui voltamos novamente o livro. Qual a proposta desse livro? Foi engraçado também essa história, interessante. Eu estava, há um tempo atrás, eu estava. Sempre dei aula, né? Dou aula há muito tempo, há bastante tempo que eu dou aula. Eu gosto da aula. O negócio que eu faço, que eu mais gosto é dar aula. Adoro conversar, ensinar coisas, pessoal, transferir conhecimento, ver o pessoal aprendendo, o pessoal fazendo legal, baseado no conhecimento que eu expliquei. Então, é um negócio que eu gosto é dar aula. Então, estava um tempo atrás, já há um bom tempo, peguei o Canvas do Finóquio, do professor Finóquio, que também é um amigo. Ele fez um Canvas, um Canvas de projeto, que foi um dos primeiros no mundo, que pegou o conceito do Canvas, que era para negócio, e colocou em projeto. Então ele escreveu um livro que é PM Canvas, Project Management Canvas, um livro bem legal também, que foi, digamos, um livro original, vamos dizer assim, sobre o tema. Aí eu comecei a utilizar o Canvas dele e vi que podia, para minha realidade, tinha que mudar algumas coisas, para minha necessidade. Aí eu comentei com o Elber, que é um professor também da FGV e tal, do IBMEC também. Aí a gente escreveu, aí eu mandei para ele, falei, bicho, tá pensando em mudar isso, mudar aquilo, o que você acha? Ele, pô, legal. Aí ele mudou também lá, eu falei, vamos usar? Vamos. A gente criou,
que a gente chama o V0 do nosso Canvas. E a gente começou a utilizar em aula, workshop, consultoria, começamos a utilizar o Canvas. E a gente começou a incorporar um monte de coisa que ia aparecendo para a necessidade. Então, o pessoal ia demandando, a gente ia incorporando. A gente, né, ia represando todos os feedbacks. Aí a gente analisava tudo e a gente foi criando V1, V2, V3, V4, V5. Se você vê no livro, a gente lançou o livro no V6. A gente fala que o próprio livro foi uma criação colaborativa. O nosso Canvas ele foi desenvolvido colaborativamente. E o nosso grande objetivo com isso é simplificar a gestão de projetos. Que na nossa opinião, na minha e do Elber, houve uma gourmetização da gestão de projetos nos últimos 20 anos, vamos dizer assim, nos últimos 10 anos principalmente. Então o pessoal, talvez, não sei, para tirar onda ou sei lá o quê, começou a inventar termo, técnica, um monte de coisa para deixar a gestão de projeto mais nobre. E sendo que a gestão de projeto, como eu falo, foi inventada por engenheiro raiz. Não foi o camarada que ficava de firula. Entendeu? O cara estava na obra, o pau comendo, construindo uma pirâmide lá. Aí chegava alguém, isso aqui é escopo ou não é escopo? Vamos marcar uma reunião para definir se é isso. O cara na hora, o que é? Fala aí. O cara na hora, isso é escopo, isso não é escopo. Então, os conceitos de projeto são conceitos simples e lógicos. Então, o que a gente fez nesse livro foi trazer de volta esses conceitos simples e lógicos e simplificar a gestão de projetos. Entendeu? Então, hoje em dia, o nosso Canvas ele é utilizado em grandes projetos de engenharia aqui no Brasil, pelo Ministério da Infraestrutura, por exemplo, pelo Ministério da Agricultura, grandes projetos transnacionais de controle de uso de agrotóxico, de não sei o quê, projetos grandes, o pessoal utiliza o nosso Canvas para poder tocar o projeto. Entendeu? Então, e o pessoal quando vê... Então, no nosso curso de formação, ou quando o pessoal lê o livro, a gente tem vários feedbacks de pessoal que está entrando na área, ou pessoal já antigo, que lê o livro e fala, pô, cara, eu reaprendi a gestão de projetos. Entendeu? Então, essa que é a nossa ideia, simplificar para a pessoa poder utilizar. Né? Muito bom, né? Essa linha também é a nossa linha da GPNP, que é de tornar mais prático, né? Então, quando a gente fala na gestão de projetos na prática das pessoas, é no dia a dia, né? Como eu falo, né? A vida como ela é dos projetos. Né? Exatamente. A vida real dos projetos. Daí, muitas vezes, a gente não tem tempo de usar todas as técnicas como elas deveriam ser, como elas são apresentadas. Então, muitas vezes a gente pega uma técnica e simplifica e dá certo. Né? E dá certo. Então, eu acho que isso... É interessante. Eu lembro um tempo atrás, em 2010, quando eu estava tocando um projeto, eu ajudei no projeto. Eu até escrevi 2 livros na época, em 2010, que eu trabalhei no TSE, no Tribunal Superior Eleitoral, para poder fazer... Eu gerenciei, fiz parte da gestão do programa Eleições 2010. É um grande projeto, as eleições, que é realizado aqui no Brasil a cada 2 anos, e é um projeto que é transnacional, né? Tem que levar... a urna vem de fora do Brasil, tem que distribuir a urna nacionalmente, inclusive para o interior do Brasil. Então, envolve barco, avião, outros órgãos públicos, tem que mandar a urna para fora do Brasil. Então, é um projeto que tem muita TI também, além de ter uma parte logística de distribuição, tem TI, tem treinamento de mesário. Então, é um projeto altamente complexo, tanto que a gente chama de programa. Então, me chamaram lá no TSE em 2010 para ajudar a documentar esse projeto, para quando for fazer em 2012, no caso, né, que foi em 2010, quando fosse fazer a eleição em 2012, já ter uma lição aprendida, documentada do programa Eleições. Então, eu lembro nessa época, aí eu dei uma palestra, algum evento aí perguntaram para mim, quantos processos de gerenciamento de projetos você usa no programa Eleições? Eu lembro que eu respondi acho que uns 4, estourando uns 7. Nossa, tem gente que surtou na plateia. Entendeu? Como assim? Porque o PMBOK na época, sei lá, nem lembro quantos processos tinha lá em 2010, entendeu? Mas 30 e alguma coisa, entendeu? Cara, eu falei que usava 4. Tem gente que até hoje não entende isso. Você fala, mas como que você não usa todos os processos? Porque a gente não usa, porque a gestão na prática muda alguma coisa. Né? Assim, você tem que adequar, e não é puro. Eu posso até ser que eu use mais do que 7, mas certamente mais do que isso não é puro. Ele é híbrido, então misturo com umas coisas, misturo com outras, a gente poder atuar, né? Então, assim, a gestão prática de projetos, que é o que você ensina, que você divulga, então é importante o camarada ter fundamento, é importante o cara estudar, entender a base, até para ele saber como adequar, e adequar com consciência.
não na zona, sair assim, fazendo arrumadinho. Entendeu? Até para o cara cortar, ele tem que saber onde vai cortar, né? Pra ele não saber que está cortando uma veia que vai sangrar e vai morrer o projeto, entendeu? Então, assim, até para isso o cara tem que ter fundamento. É exatamente isso, né? Então a gente ensina o conceito, né? E a pessoa vai usar o É, conceito na prática dela, né? Não precisa muitas vezes, né? Às vezes a gente exatamente. vê umas discussões muito teóricas, né? Isso é feito antes ou depois, daí isso coloca no É. documento ou no outro documento. Aí eu falo, coloca Se onde você quiser. quiser. O importante é que tenha, que isso seja documentado para não se perder. Mas você coloca onde você quiser, onde você achar melhor, né? Às vezes, alguns grupos, cara, eu fico pensando nisso. Às vezes, alguns grupos que a gente participa de projeto, o pessoal fica discutindo os negócios, uns termos lá. Eu acho, na minha opinião, umas besteira. Eu falei, cara, esses caras não tocam projeto. Não é possível. Porque na prática, ninguém quer nem saber se é abacaxi, se é banana, se é não sei o quê. O importante é fazer. Entendeu? Chama do jeito que quiser. Vamos chamar Etienne para homenagear ele. Vamos. Aí, dane-se. O importante é que faça o negócio. Não fica essa... Eu acho que é importante essas discussões, sim, sobre termo e tal, não sei o quê. Mas chega num nível, assim, que eu acho que aí já é besteira. Aí é briga de ego, vai saber quem sabe mais, quem sabe menos, porque na prática, pouco importa o termo que vai utilizar. Entendeu? Qual é a técnica, qual é a origem, está dando resultado? Então é isso que interessa, gente. Está dando resultado. O projeto está indo bem? Está entregando? É isso que interessa. Entendeu? Agora é importante, é muito importante o cara ter fundamento. Ele saber o que ele está fazendo. O que eu sempre falo, a gestão de projetos é uma gestão com consciência, uma gestão organizada. Não é uma gestão esculhambada. Porque gestão esculhambada todo mundo sabe fazer. Entendeu? Aquela gestão no feeling, no feeling, não sei o quê, isso aí todo mundo sabe fazer. E agora existe a gestão consciente, que o cara ele escolhe conscientemente fazer isso ao invés daquilo. E essa escolha, ele pensou, ele ponderou. E pode até dar errado, não tem problema nenhum dar errado. Mas ele ponderou e decidiu fazer um em vez do outro. Entendeu? Isso é uma gestão organizada, essa é a gestão de projetos verdadeira, na minha opinião, né? Muito legal. Professor, você falou aí sobre Canvas, né? A gente está mostrando aí o Canvas, né, na nossa tela agora, né? Fala um pouco o que é Canvas de negócio, Canvas de projeto, né? Explica rapidamente aí, quem quiser ver mais vai ver no livro, né? Mas explica rapidamente. Bom, o Canvas foi um camarada, o Osterwald, e um parceiro lá dele, ele criou esse conceito de Canvas quando ele estava fazendo o doutorado dele na Califórnia. Então, o que ele imaginou? Ele imaginou isso para negócio. A Califórnia é o berço ali dessas grandes empresas de tecnologia, Apple, Microsoft, Google, Facebook, etc. Fica lá na Califórnia, no Vale do Silício. Né? Ele está fazendo o doutorado dele lá. E o pessoal, essa galera, quando vai empreender as startups, eles têm que fazer um plano de negócio. Fazer um plano de negócio. E um plano de negócio, eu já tive, quando eu trabalhei com inovação, né, um tempão atrás, o negócio que eu fazia era elaborar planos de negócio, ajudava a estruturar planos de negócio. Então, para estruturar um plano desse de negócio, que é para poder estruturar o negócio, você vai definir quais serão os custos, quais serão os processos, se o produto está como é que é, dentro da lei, se está fora da lei, alguma coisa assim. Então, você precisa envolver uma série de pessoas, advogado, pessoal de marketing, pessoal de finanças e etc. Então, o plano de negócio é um negócio cabuloso, né? Dependendo do plano de negócio. Eu fiz vários para aquele programa Softex, de exportação de software. E na época exportava para a China. Então tinha projeto lá, plano de negócio, que era uma pilha assim de mais de 1 metro. Que era o plano de negócio, que tinha inclusive essa análise jurídica, coisa de requisito de exportação, não sei o quê, do software, especificação técnica, uma porrada de coisa lá. Então, como o empreendedor faz um creio, para ele poder conceber o negócio, ele tinha que envolver um monte de atores ali, de advogados, especialistas em marketing, finanças e etc. Tinha que envolver um monte de gente ali, perdia a essência do negócio, que era que estava no empreendedor. Então, a ideia dele foi simplificar um plano de negócio. Aí, a primeira coisa que veio na cabeça dele foi simplificar em uma página, em uma tela. Aí ele utilizou o termo, que é aquela tela branca de pintura, o pessoal faz pintura, o nome daquela tela branca é Canvas. Entendeu? Então ele falou, cara, eu vou simplificar em uma tela só. Então ele criou um Canvas, óbvio, muito simples, né? Canvas de negócio. Então, Canvas para fazer plano de negócio, para conceber negócio. Então, aí ele concebeu lá isso que simplificava. Então ele conseguia envolver vários atores e simplificava em uma página tudo e somente o necessário, o mínimo necessário
para poder criar um negócio. Então, e é uma ferramenta visual. Então, revolucionou, digamos, a gestão, influenciou o design thinking, várias outras, a própria utilização hoje em dia, o pessoal fica utilizando de Kanban, dado o Kanban ser mais antigo, mas ajudou a estar na moda, o pessoal utilizar post-it e tal, porque foi esse movimento que o camarada quando criou esse Canvas. Então, o Canvas é isso. Então, aí o Finóquio e um outro camarada lá da Holanda, se não me engano, separados, não juntos, aí eles pegaram esse conceito de Canvas e trouxeram de negócio e trouxeram para projeto. Então, eles foram pioneiros, eles pegaram o conceito de Canvas e trouxeram para projeto. Aí criou o Canvas de projeto. Então, a gente tem o PM Canvas, que é o do Finóquio, que é o Canvas original, digamos assim. Tem outros Canvas também. A gente, quando foi criar o livro, a gente fez um estudo global, um levantamento global, e a gente comparou. E baseado nesse estudo e na nossa necessidade, a gente criou o nosso Canvas. Entendeu? Então, que é um Canvas de projeto que a gente incorporou, por exemplo, coisas de design thinking. Então, o nosso processo de concepção do Canvas, do nosso Canvas, é baseado naquele diamante do design thinking. Tem basicamente duas etapas. Uma etapa, que é a primeira etapa, que é a divergência, que é onde cria as opções, e uma segunda etapa, que é do diamante, né? Então, a primeira etapa que cria a divergência e a segunda etapa que cria a convergência. Então, acaba que o nosso Canvas ele é muito simples, é muito colaborativo, muito participativo, porque a gente conseguiu, depois de um monte de gente que já tinha feito, a gente pegou, estudou todo mundo e criamos o nosso baseado no de todo mundo, né? Então, digamos, fica fácil, entre aspas. Só ter saco de estudar. De estudar, avaliar o que cada um contribui, o que cada um tem, olhar a necessidade. Então, a gente criou o nosso baseado nisso. E isso é o Canvas de projeto. Entendeu? Eu, particularmente, assim, né, quando eu não ensino o Canvas, né, eu só mostro no final do curso o Canvas. Por quê? Né, porque quando as pessoas, né, veem o Canvas, elas podem pensar, né, que a gestão de projeto é só o Canvas, é só o que está ali. Então, eu não quero passar essa ideia. Então, no final, eu mostro, né, por exemplo, do professor Finóquio, né, mas isso aqui é um exemplo, pode ser, tem outros também, né? Mostro também exemplos de business case numa folha só também, o Canvas de negócio também. Mas só para mostrar assim, ó, você pode apresentar dessa forma, você pode condensar dessa forma. Mas gestão de projeto não é só isso. Como gestão de negócio também não é só o meu Canvas de negócio. Então, é muito mais. É por isso que eu só coloco no final, eu não mostro isso, por exemplo, para alunos que estão começando a trabalhar com gerenciamento de projeto, né? Porque senão eles podem pensar que é só aquilo e ficar somente ali no Canvas. É verdade, é verdade. É que nem antigamente o pessoal achava que gestão de projetos era só gestão de cronograma, né? Exatamente. Né? Muita gente que ainda acha isso. Tudo aparece no cronograma, não é gestão de cronograma. Né? Tem várias coisas ali por trás para poder montar o plano. Professor, que se assusta ainda quando eu coloco, né, gestão de pessoas, né, dentro da gestão de projetos, gestão de partes interessadas, né, e que o gerente de projeto é responsável, né? Isso. O Canvas é uma simplificação. Ele não é gestão de Canvas. Exatamente. É gestão de projeto. Eu concordo contigo. Você tem que entender de gestão de projetos e uma ferramenta possível é o Canvas. E tem vários disponíveis no mercado, como a gente comentou, entendeu? Tem esse nosso aqui, obviamente, recomendo que use o nosso. Óbvio, né? Entendeu? Mas tem vários outros. Você pesquisar aí, tem uma porrada. Quando a gente fez o levantamento de Canvas, a gente identificou mais de 100 Canvas no mundo. Entendeu? Aí a gente pegou 6 que são mais representativos de cada classe. A gente começou a agrupar os Canvas. A gente agrupou em 6 e a gente comparou os 6 que representavam as grandes classes. Entendeu? Então, a gente estudou o Canvas. A gente estudou, fez o levantamento global. A gente pegou, aí foi incorporando pela necessidade várias coisas ali no Canvas por trás. Acabou que o nosso Canvas é uma solução muito simples. Por exemplo, quando a gente foi implementar no mapa, no Ministério da Agricultura, imagina, todos os gerentes de projeto, a equipe dos projetos lá, o pessoal é super capacitado. Todo mundo ali com doutorado, pós-doutorado, fora do Brasil. Então, o pessoal, tecnicamente, é um pessoal muito bom na área técnica. Agora, um pessoal que, para projeto, é uma pessoa que não tem formação em gerenciamento de projetos. É uma pessoa que tem formação na área técnica. É uma pessoa pós-doutor em alguma coisa, mas não em gestão de projetos. Então, um pessoal, quanto mais qualificado, estudado a pessoa, digamos assim, mais desafiador é ensinar algo novo e diferente para aquela pessoa. E a pessoa fica super especialista num tema, né? Fica com foco só naquele negócio. Então, imagina, esse pessoal lá, os professores lá, a gente teve vários feedbacks, falou, cara, professor, pela primeira vez a gente entendeu o que é projeto.
E a gente vai utilizar, agora vai dar certo o projeto, tal, não sei o que, entendeu? Porque, cara, é uma simplificação e ele tem toda uma lógica, assim, entendeu? O que a gente costuma dizer, um indicador de sucesso do nosso Canvas é uma criança de 12 anos, 10, 12 anos, entender o projeto que você concebeu. Não interessa o assunto do projeto, pode ser um projeto para a NASA, entendeu? Uma criança tem que entender o seu Canvas. Entendeu? Ah, entendi o que vai fazer no projeto. É isso. O projeto tem que ser simples, gente. Não tem o menor motivo para o projeto ser complicado. Não tem o menor motivo. Porque se ele for simples, as pessoas entendem e elas sabem como elas podem contribuir ou não atrapalhar. Agora o pessoal quer fazer um projeto, quer conceber um projeto, que aí ninguém entende. Aí quando eu mostro para você, Etienne, você entendeu? Não entendi não, mas também, né? Porque você não tem o meu nível. O pessoal usa para tirar onda, né? Entendeu? Para dizer que, pô, é porque eu tenho 10 anos na área, não sei o quê. Cara, o projeto tem que ser simples, gente. Todo mundo tem que entender o que está lá, o que está planejado para ser feito, o que se espera da pessoa, quando vai fazer, quanto vai gastar, quem está envolvido. Até para você se envolver no projeto, se engajar e saber como é que você vai ajudar ou não atrapalhar o projeto. Né? Então, e o Canvas possibilita isso, que ele em si já é uma simplificação. Né? Exatamente isso, né? Eu também penso assim, né? No livro você coloca uma mistura de coisas, né? Então, no livro eu notei aqui, você fala do Design Thinking, que você falou aí, fala do PNL, né? Programação Neurolinguística, PMBOK, Prince2, o Ágil, o princípio MIS, né? Que se escreve MSE, que eu gostaria até que você falasse um pouco sobre, né? Eu acho que nem todos conhecem. E essa mistura, como é que essa mistura, né? Ela trabalha com projeto, né? Eu tenho uma opinião que a gente tem que usar como, né, talvez como você pense, num pouquinho de cada coisa em projeto, desde que você ache, não, eu preciso disso nesse projeto, eu preciso disso naquele projeto. Então, assim, não tem nada que eu tenho que usar, né, eu tenho que usar, por exemplo, você colocou Design Thinking, né, eu uso Design Thinking, mas eu gosto muito também do QFD, que é uma outra prática também para desenvolver produto. E essa mistura, como é que você vê essa mistura no seu livro, né? Qual a intenção dessa mistura? Então, mais uma vez, é dar coerência e consistência para o projeto. E simplificar, dar coerência e consistência. Então, eu vou dar alguns exemplos, como a gente comentou, no Design Thinking. O que é mais representativo do Design Thinking no nosso modelo? É o método de construção. Então, as sessões de Canvas são conduzidas, foram desenhadas baseadas no Design Thinking. Então, ele tem duas etapas somente. Uma primeira etapa de divergência e uma segunda etapa de convergência. Aí tem umas regrinhas ali para poder fazer as sessões de Canvas. Né? Então, por exemplo, aí tem também programação neurolinguística. Então, a programação linguística, ela estuda os modelos mentais, como que as pessoas pensam. Então, acho que o grande representativo do nosso Canvas disso é o nosso Canvas é o único. Isso falando, inclusive, do Canvas do Osterwald, que é o Canvas original, ou o Canvas do Finock, ou qualquer outro Canvas aí. O nosso é o único que não tem ordem de preenchimento. E por que não tem ordem? Você preenche do jeito que você quiser. Não, começa onde você quiser. E por que isso que ele não tem ordem? Porque a gente percebeu na prática que quando a pessoa, se tem uma ordem, vamos supor, começa pelo objetivo, depois justificativa, depois benefício, depois produto, depois cronograma, nessa ordem, faz de conta de preenchimento. Aí faz com que você é um cara que começa a entender o projeto, a desenhar o projeto a partir do cronograma. Entendeu? Então, se tivesse ordem, só quando chegar lá no cronograma é que você começa, aí você quer rever o objetivo do projeto. Não, já passou por esse item, já está fechado. Entendeu? Então, assim, todos os outros Canvas têm ordem de preenchimento, o nosso não tem. E por isso que tem a etapa 1. A etapa 1, que cria divergência, é uma etapa individual, que cada um vai preencher o Canvas do seu jeito. Então, a pessoa começa por onde ela quiser. Não tem ordem de preenchimento. Então, esse é um negócio que a gente trouxe, por exemplo, da programação neurolinguística. Tem outras coisas também de facilitação, que a gente utiliza na sessão de Canvas, que vem também da PNL forte ali para ajudar a engajar as pessoas, a motivar as pessoas. Como é que você controla uma pessoa tímida, uma pessoa parecida, o conflito ali no grupo que está na sessão de Canvas, tem várias técnicas de PNL que estão embutidas ali também. Uma outra referência forte que tem são as grandes referências de gestão de projetos. Então, Guia PMBOK, Prince2 e a gestão ágil. Então, o que a gente fez, na realidade, foi trazer conceitos raiz, como eu falei antes. Então, o conceito raiz se aplica a qualquer técnica, abordagem que o pessoal inventar.
Inclusive, se daqui a um tempo inventarem um outro, sem ser PMBOK, ou Ágil, ou Prince2, inventarem um Etienne Prod, sei lá, alguma coisa assim, o nosso vai estar aderente também, porque a gente tem conceito raiz. Entendeu? Então, quando a gente define objetivo, define scope, está lá no nosso Canvas, por exemplo, é conceito raiz, a gente não fica gourmetizando o negócio. É simples. E um ponto interessante, olha só, o nosso Canvas olha só que coisa doida, que coisa que é interessante. O nosso Canvas de projeto é o único que fala de investimento e não fala de custo. Olha só que interessante. Eu acho que o pessoal colocou custo no Canvas porque copiou do PMBOK. Entendeu? Só que como a gente pensou tudo que ia colocar ali, a gente pensou cada tá lá no Canvas, ele foi pensado e tem uma razão de ser. Entendeu? Então, o Canva, o nosso trata de investimento. E por que ele trata de investimento? Por dois motivos. Primeiro, conceitualmente, o orçamento de projeto é de investimento, não é custo. Entendeu? Então, para você conceber um projeto, você está falando de um orçamento ali de investimento. Então, conceitualmente, é mais correto. E o segundo, quando você vai vender o seu projeto, e vender não é vender que nem uma startup para ganhar dinheiro. Por exemplo, eu quero que você entre no meu projeto. Você participe do meu projeto. Então, tem que vender meu projeto para você poder entender e para você poder querer participar do meu projeto. Aceitar, ceder alguém da sua equipe participar do meu projeto, ou você mesmo participar do meu projeto. Então, nessa venda, quando eu vou fazer o pitch do projeto, que também está no nosso método, o pitch do projeto, fazer uma apresentação do projeto, então lá, neurolinguisticamente, é mais interessante você falar de investimento do que falar de custo. Então, por esses dois motivos, entendeu? Uma outra referência forte que a gente tem é o Canvas original, que é o Canvas lá do Ostevald, o Canvas de negócio. Obviamente que é a grande referência de todo mundo, que é o Canvas de negócio. Então, o Canvas de negócio, o que a gente trouxe dele, que é um negócio bem interessante que tem no nosso Canvas, são os encaixes estratégicos, que tem lá no Canvas original, que é do Ostevald. Então, ou seja, todos os blocos do nosso Canvas, ele tem um encaixe. Entendeu? E esse encaixe é que permite a simplificação do projeto e criar uma coerência e a consistência. E a gente colocou por trás, que é a última referência que a gente utiliza na criação do nosso Canvas, que é o MISC, que você comentou, que é uma referência da álgebra linear, que fala de criar soluções mutuamente excludente e coletivamente exaustivo. Esse conceito da álgebra linear, ele permite que não tenha sobreposição e não tenha lacuna. Então, o nosso Canvas, os blocos do nosso Canvas, não tem redundância. Não tem nenhum Canvas que se sobrepõe. Ou não tem nenhum bloco ali que se sobreponha. Entendeu? E não deixa lacuna. Então, ele tem o mínimo necessário, é um bloco que é o mínimo necessário para poder conceber o projeto. Entendeu? Então, é assim que essas lógicas essas referências teóricas vão entrando no nosso Canvas. Então, elas existem para poder potencializar e o nosso Canvas ser do jeito que é. Uma solução simples, prática, colaborativa, que permite criar projetos que são coerentes e consistentes. Muito legal. Então, o próprio livro, né, o próprio fazer o livro, né, é uma aula de gestão de projetos, né? O próprio fazer o livro, né, que a gente vai pegando referências e colocando no livro, né? Uma outra referência que você falou aí, né, que eu gosto muito no livro, no final, né, você fala sobre o pitch do projeto, né? Eu acho isso muito importante, né, porque muitas vezes, né, as pessoas não sabem como mostrar o projeto, né? Não sabem, como você falou, vender o projeto, né? Mostrar o projeto para um diretor, né? Então, muitas vezes você está dentro de uma grande empresa, você tem que ter aprovação, você vai colocar para um diretor, vai apresentar para um vice-presidente, para um comitê, e o pitch ele é adequado para isso, né? Então ali você não vai falar tudo, mas você vai mostrar que você domina tudo, né? E você vai explicar os pontos importantes, né? Essa foi a ideia quando vocês fizeram o pitch do projeto? A gente viu mais uma necessidade ou uma deficiência, vamos dizer assim, no mercado, que os livros de gestão de projetos eles não abordam a apresentação do projeto. E um gerente de projeto, seja um projeto com equipe ou um projeto com uma equipe de verdade, então a equipe que a gente fala é aquele projeto de um homem só, né? Ou um projeto com uma equipe, né? Com 3, 5, 10, 200 pessoas, um gerente de projeto ele vai apresentar o projeto dele para pelo menos 3 pessoas, que é o chefe, digamos assim, ou o patrocinador, vai apresentar para a equipe e vai apresentar para o cliente. Então ele vai apresentar pelo menos para 3 pessoas. E nenhum livro
de projeto aborda como o camarada vai apresentar. Então, gente, eu cansei de ver gerente de projetos com projetos bons, projetos consistentes, projetos viáveis, perderem a prioridade dos seus projetos nas organizações, que ele não sabia apresentar o seu projeto. Entendeu? Aí chega um outro gaiato lá, que o cara tem um projeto ruim, até inviável o projeto, mas o cara é bom de apresentação do projeto. E o cara conseguia ter o projeto ser mais prioritário, ser mais estratégico que o outro, que era mais legal, mais consistente, coerente. Então, a gente trouxe essa técnica de apresentação, chama de pitch do projeto, para o nosso conceito. Então, lá tem uma técnica baseada no nosso Canvas, uma ordem que você fala, que você apresenta, para ajudar as pessoas a apresentar o seu projeto. Então, é útil para você poder engajar a equipe. É útil apresentar para outras pessoas, lá para poder conseguir um engajamento, ou que a pessoa se envolva, ou ajude o seu projeto. Então, cara, eu entendo como um conhecimento essencial, saber apresentar o seu projeto. É exatamente isso que você falou, né? Muitas vezes a gente não apresenta o projeto direito e aí o projeto ele não vira prioridade, né? Então, exatamente isso. Eu também vi muito disso que você falou também, né? Outra coisa que você coloca no livro é MetaFast no lugar de MetaSmart, né? Objetivo Isso. Fast no lugar de objetivo Smart, né? Explica um pouco isso. Isso é um negócio interessante demais, cara, que aconteceu no nosso Canvas. A gente, foi na versão 1 do Canvas, ou na versão 0, foi muito no início, quando como eu falei, o livro foi lançado na V6. E a gente lançou o livro também, só abrindo parênteses aqui, que eu esqueci de falar isso antes, a gente lançou o livro porque o pessoal pediu. Porque como a gente começou a utilizar o Canvas, o nosso Canvas estava já na V6, um monte de gente utilizando. O pessoal falou, cara, tem que ter uma referência para poder explicar para as pessoas, por isso que a gente fez o livro. A gente fez o que o pessoal pediu, né? Mas foi logo nas primeiras versões do Canvas, V0 ou V1, a gente já colocou o objetivo que não era Smart no nosso Canvas. Que é um negócio que agoniava a gente, quando a gente faz um objetivo Smart, é a dificuldade de comunicação de um objetivo Smart. E a redundância que ele gera no Canvas. Entendeu? Então, por exemplo, o Smart são as iniciais, né? De específico, mensurável, alcançável, realista e temporal. Então, o objetivo tem que ter todas as características. Então, por exemplo, um projeto, se eu falar assim, desenvolver um sistema para TI até dezembro de 2020, visando o controle dos pontos dos funcionários. Repete o que eu falei. Cara, você não consegue repetir tudo que eu falei. Fica faltando um negócio tão grande, um objetivo Smart, que a pessoa não, é de difícil comunicação. Aí a pessoa começa já a ir alterando o objetivo do projeto quando vai transmitir, tipo o telefone sem fio, porque é grande demais, aí gera um telefone sem fio em relação ao objetivo. Além disso, gera redundância. Porque quando eu falei esse negócio todo de falar assim, desenvolver um sistema de RH para sistema para a área de RH até dezembro de 2020, o dezembro de 2020 deveria estar ali na premissa e restrição do projeto. Para a área de RH, poderia estar ali na característica do produto ou serviço. Visando isso e aquilo, poderia estar nos benefícios do projeto. Então, na realidade, a gente quebra esse objetivo Smart, entendeu? Em diversos pedaços menores e distribui no Canvas, que isso simplifica e não gera redundância. Porque se você faz o objetivo Smart, que é desse tamanho, o negócio, entendeu? Então ele vai começar a gerar um monte de redundância em outros campos. E você escrever a mesma coisa outra vez, além de ser chato, vai começar a gerar um monte de inconsistência. Então, o objetivo que a gente usa é o objetivo FAST. Cara, eu e o Elber, que é o outro autor do livro, né, como eu já falei, a gente falava sobre isso, que o Smart existem coisas melhores do que o Smart, que o Smart não deveria estar em problema. O pessoal caía matando na gente em relação a isso. Aí, graças a Deus, 2 professores do MIT, em 2018, no final de em agosto de 2018, se não me engano, e o livro foi lançado em janeiro de 2019, né, o nosso livro. E a gente, quando estava quando estava em agosto, ali, setembro de 2018, o livro já estava praticamente pronto. Entendeu? Já estava para edição, já estava refinando para ir para a editora. Então, aí eu li um artigo do MIT, de 2 professores lá, eles pesquisaram mais de 30 mil objetivos, e adivinha a conclusão que eles chegaram? Que o objetivo Smart, ele gera redundância. O objetivo Smart é ruim para a comunicação. Eles chegaram ao mesmo objetivo que a gente chegou. E eles sugeriram o objetivo, eles cunharam esse termo de FAST, não foi a gente que cunhou.
Nosso objetivo ele só era um objetivo que era mais simples, que a gente chamava. Aí eles inventaram esse objetivo FAST, que é frequentemente discutido, ambicioso, específico e transparente. Exatamente. Então, eles inventaram esse conceito. E foi massa, porque aí a gente já pegou. Aí eu fiz um artigo que quem pesquisar Vanks, FAST, já acha meu artigo no Google, aí colocar no Google já acha o artigo. Aí eu fiz um artigo para já divulgar esse conceito e a gente já incorporou isso no livro. Então a gente criou. Aí eu fiz um post também, que olhar na minha timeline lá vai ver, né? Falando do. Aí eu criei essa figurinha aqui do FAST, entendeu? Fazendo analogia, né? E explicando o que é esse conceito. A gente já incorporou no livro e facilitou muito a nossa vida. Porque antes, quando o pessoal sentava o cacete, quem estava defendendo era o Vanks e o Elber. Que nós não somos ninguém, né? Agora, quando o pessoal vem reclamar, que o Smash fala que eu vou te mandar um e-mail, 2 professores da MIT, que fizeram uma pesquisa, pode até ler a pesquisa do cara se você quiser, e depois você manda um e-mail para ele, discute com ele. Entendeu? Se ele mudar, eu mudo também. Agora, enquanto ele não mudar, eu não mudo. Entendeu? Então, para a gente, facilitou muito. A gente teve sorte desses 2 professores do MIT fazerem essa pesquisa e falarem do objetivo FAST, que são objetivos curtos, objetivos simples. Não tem que ser um objetivo gigante, gente. É só verbo infinitivo mais o produto que vai ser entregue. Então, ao invés de ser seu objetivo, por exemplo, desenvolver um sistema para a área de RH, visando isso e aquilo até dezembro de 2020, seria desenvolver um sistema de RH. Só isso. Aí qual é a dúvida? Você consegue repetir, outra pessoa consegue repetir, consegue comunicar, replicar esse treco, e não tem dúvida sobre o que será feito. Mas e as outras informações? Vai entrar em outros campos do campus. É isso. Entendi, professor. Então, assim, não é que a gente está destruindo o objetivo SMART, né? Então, seja, né, em alguns lugares, como no Canvas, né, em algumas apresentações, né, ele pode ser redundante. Não só no Canvas, mas em outras apresentações, em outras situações, né, ele pode ser redundante. Então, planejamento estratégico, por exemplo. A gente pode simplificar, né? Muito bom, entendi. Mais alguma coisa, professor, que teria no livro, né, que vale a pena a gente falar aqui? Eu me lembrei dessas coisas, eu anotei essas coisas para a gente falar aqui do livro. Teria mais alguma coisa que você acha importante? Eu acho que o Canvas tem essa questão dos encaixes, aqui ó, uma figura dos encaixes, só para o pessoal ver, ó, várias setas aí que encaixam o Canvas. O Canvas, hoje em dia, ele é utilizado em... a gente fala que a evolução do nosso modelo do Canvas tem sido as integrações, que a gente já colocou isso no livro, talvez isso até tenha incentivado o pessoal a fazer, mas o Canvas, a gente, hoje em dia, o pessoal usa para conceber programas, isso já fala no livro, integra com o Scrum, também, que isso já está no livro, mas ainda de uma maneira muito incipiente. Hoje em dia, as grandes evoluções do nosso Canvas são para essa linha. Então, integrado com processos de inovação. Então, tem o Rodrigo Narciso, que é um camarada que trabalha inovação pesado. Ele criou um modelo que integrou o Design Thinking com o nosso Canvas. Nosso Canvas já tem um Design Thinking por trás, né? No método construtivo. Mas ele integrou o processo de Design Thinking para a solução de problemas e colocou o nosso Canvas ali junto de uma forma integrada. Então, a partir do momento que ele vai fazendo os passos do Design Thinking, já vai preenchendo vários campos do nosso Canvas para depois transformar aquele protótipo em ação. Então, por exemplo, é bem legal, a gente tem, por exemplo, o Fernando Escobar, que desenvolveu um modelo que integra o modelo CEK. Ele fez até um artigo acadêmico, apresentou já em eventos acadêmicos também, que ele integrou o nosso Canvas com o EAP e com o Kanban. Então, também é muito legal o modelo que ele criou, CEK. Tem para uma juíza que ela pegou, utilizou o nosso Canvas, criou um modelo novo para projetos jurisdicionais. Entendeu? Então, tem várias adaptações, várias integrações do nosso Canvas, com Kanban, com Leanception. Quem procurar no meu IGTV, no meu Instagram, naquelas vídeos que tem lá, eu até gravei um vídeo falando como integrar o Leanception, que é para fazer MVP, aquele produto mínimo viável, com o nosso Canvas. Como é que se integra um com o outro. Então, o grande avanço do nosso Canvas são essas integrações. Então, o que eu recomendo é que ler o livro. Eu acho que o livro está acabando essa edição, a gente vai fazer uma segunda edição. A gente já está fazendo, Elber já está trabalhando, vai ser uma edição bem mais robusta, vai ser mais grossa, que a gente vai colocar vários casos práticos ali que a gente já tem, a gente vai convidar essas pessoas também que desenvolveram os seus próprios modelos baseados no nosso Canvas, para eles também fazerem capítulos do livro. Então, a gente está trabalhando nisso. Mas por exemplo, eu só tenho comigo, pra você ter ideia, mais uns 4 livros só.
na editora, não sei nem quando, tentei mandar um e-mail para eles, perguntar quantos livros tem lá. Mas acho que essa edição está acabando. Mas recomendo que dê uma olhada no livro, dê uma olhada nesse vídeo, chegou até aqui, já vi esse vídeo, né? Utilizem, o Canvas é gratuito, então é só entrar no site canvasdeprojeto.com.br, lá dá para baixar uma amostra do livro, dá para baixar o próprio Canvas e pode utilizar livremente. Utilizem. E é para simplificar a vida. Ele não é burocrático, ele é para simplificar a vida, o entendimento do que é projeto. Então, é isso, é utilizar, né? Acho que a gente conseguiu abordar bem o livro de maneira geral. Muito legal, professor, muito legal. Muito obrigado, né, pelo seu tempo, né, para falar sobre o livro, né, falar sobre gestão de projetos, né, foi uma aula, né, sobre gestão de projetos, essa nossa conversa. Uma coisa que eu queria destacar aí, você falou várias vezes, né, do pessoal da área jurídica, né, eu também tenho notado isso, né, eu tenho tido alunos da área jurídica, né, vários alunos da área jurídica, e é muito legal, né, a gente ver pessoas, né, de áreas que não são tipicamente, né, usadas, né, a parte de gestão de projetos, né, passando o pessoal a se interessar agora, né? Então eu acho muito legal, né? Várias outras áreas também, como a área de psicologia também é uma área também que o pessoal está procurando bastante também, né? Essa parte de entender gerenciamento de projetos. Coaches aí que utilizam o nosso Canvas, um pessoal da área de coach e tal, que utiliza o nosso Canvas para projetos pessoais. Uma grande utilização recente até do nosso Canvas, que é interessante você estar falando, é o pessoal da área de educação. Educação então, também. Tem várias pessoas da área de educação usando o nosso Canvas, tanto para planejar a sua aula, planejar e executar a sua aula, quanto para ensinar projeto para os alunos. Ainda mais nesse tempo agora de... Todos, eu adoro esse livro. É. Ele pega direto o livro. É um livro que adulto, que ele é todo colorido, né? Então é um livro que adulto gosta e criança se amarra também. Ainda mais nesse tempo agora, né, professor, de pandemia, que os professores né, passar para dar aula online, isso é um projeto, né? Projeto, né, vai ter que ter recurso, vai ter, então assim, né, usar o Canvas, né, é uma boa alternativa, né, para passar da aula online, né, que agora é a realidade dos professores, né. Muito legal, professor. Muito obrigado mais uma vez, né. Para terminar, né, eu queria que você deixasse, né, algumas dicas para os gerentes de projeto que estão começando agora, né. Então, aqueles gerentes de projeto que estão começando agora, qual a dica que você daria? O pessoal que me pergunta sempre assim, eu quero entrar na área de projeto, como é que eu faço? A área de projeto ela tem uma pequena barreira de entrada, eu acredito que é a tal da certificação. Como é que a pessoa que quer entrar na área, se não tem um certificado, como é que ela vai ter experiência? E para ter experiência tem que ter o certificado? Então ela tem uma pequena barreira de entrada aí, que é a certificação, né? Agora, o que eu sugiro, então, para as pessoas, até para aplicar o conhecimento, para aprender de verdade, é o pessoal fazer pequenos projetos pessoais. Entendeu? Então, vai viajar, faz um projeto da viagem, faz um cronograma, exercita fazer os conceitos, faz uma EAP, por exemplo, entendeu? Faz o cronograma, levanta os riscos, sei lá, vai planejar fazer um concurso público, sei lá, entrar numa pós, faz um projetinho, exercita dentro da sua realidade o projeto, os conhecimentos de gestão de projetos. Se você já está numa empresa, numa área e também você pode fazer a mesma coisa. Então, o teu chefe demanda alguma coisa, uma demanda nova, faça um projetinho. Não precisa ninguém aprovar. Faz um projeto para você conduzir o seu trabalho. Assim, você vai, além de você sedimentar o conhecimento que está aprendendo, estudando o projeto, né, quando estuda o PMBOK, por exemplo, que você dá preparatório para certificação, por exemplo. Então, isso te permite sedimentar o que você está aprendendo, entendeu? E, além disso, ganhar experiência. E aí, quando você pegar um projeto formal, o que eu falo para as pessoas quando eu dou aula, aí tem gente que fala assim, eu não tenho experiência nenhuma com projeto. Eu falo, gente, todo mundo tem experiência com projeto. Não tem nenhuma pessoa que não tem. Até meu filho de 5 anos tem experiência com projeto. Talvez a diferença sua para mim, que eu falo, é que como eu sou gestor de projeto profissional, ou seja, eu ganho dinheiro para tocar projeto, aí os meus projetos têm um contrato por trás, tem um cronograma formal, tem alguém que tem que aprovar as entregas, tem uma entrega formal. Essa é a única diferença, é a formalidade, não é o projeto. Que projeto é projeto em qualquer lugar. Projetinho de festinha de criança.
O projetão de fazer uma base em Marte é projeto do mesmo jeito. Óbvio que aumenta a complexidade, pessoas envolvidas, mas tudo é projeto, gente. São os mesmos conceitos aplicados em escalas diferentes. Entendeu? O cara vai ter que definir o objetivo, vai ter um cronograma, qualquer projeto tem isso. Vai ter pessoas envolvidas, entendeu? Então é você utilizar esses conceitos no seu mundo, para você. Aí, quando tiver a oportunidade de utilizar formalmente, você já vai estar apto, já vai ter uma experiência para poder saber o que usar. Não vai utilizar só o conceito quando tiver jogo para valer, de campeonato. Entendeu? Então você vai utilizar, vai treinar. Quando tiver jogo de campeonato, vai estar treinado, né? Aí você vai saber como realmente fazer um cronograma e etc. Muito É legal, isso. professor. Eu já tive uma aluna que ela fez um projeto, né, para emagrecer. Né? É Então, isso. ela fez um projeto para emagrecer, ela teve que escolher qual a forma que ela ia usar, ou as formas que ela ia usar, porque tinha várias alternativas, então ela teve que decidir quais são, né, as alternativas que ela tinha, né? Remédio, exercício, nutricionista, um monte É, de coisa, e ela, né, fez e, né, cumpriu o projeto. Né? Então, isso é muito legal, como você falou, né? Isso ajuda muito a gente sedimentar os conceitos. Né? Então, professor, mais uma vez, muito obrigado mesmo. Né? Boa sorte aí no livro, boa sorte nos cursos para a gente. Né? Tudo de bom para vocês. valeu, obrigado.